advogada especialista em proteção de dados do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e que irá abordar o tema Panorama Mundial e Comparativo com o Brasil da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Vamos sintetizar o currículo da doutora Andréia, como já fizemos com os outros palestrantes. Ela possui um extenso currículo e vamos fazer algumas citações. A doutora Andréia Willeman é assessora do Conselho Nacional do Ministério Público, avaliadora externa de proteção de dados da Corte da Justiça Europeia, da Comunidade Europeia, advogada internacional, assessora da Comissão de Proteção de Dados do Ministério Público de Santa Catarina e formadora da Comissão de Proteção de Dados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Ministério Público do Mato Grosso, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, do TRE Santa Catarina e do Tribunal Regional de Trabalho da 12ª Região, entre outros. Professora de Proteção de Dados na ESIG, pesquisadora na Suíça, Holanda, pelo Instituto Data Protection e Cyber Security e pela UFSC CNPq, junto ao Data Lab e e-Governo, doutoranda em Ciência de Informação e Tecnologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito da Sociedade de Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, MBA pela Université de Geneve, Suíça, graduada em Economia pela Université de Savoie, na França, graduada e pós-graduada em Cyber Security e Proteção de Dados na Suíça, graduada em Direito pela Université de Neuchâtel, da Suíça, e PUC do Brasil, e autora de diversos livros. Doutora, a senhora está nos ouvindo bem? A senhora estou escutando. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia para você. Nós estamos lhe ouvindo bem e também áudio e vídeo perfeito. A senhora tem a palavra agora. Muito obrigado pela sua presença. Certo, muito obrigada aí pela nossa oportunidade de estarmos aqui trazendo um tema tão importante como a proteção de dados pessoais, né? Queria agradecer a CE mais uma vez por esse convite, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira, podendo falar, né, no critério da tecnologia. Estamos aí com a nossa jornada especial de proteção de dados e dentro do tema do Big Data, né, que é aí uma tecnologia que trouxe uma revolução para o tratamento da informação, principalmente, né. Então, para mim, é muito bom estar aqui hoje com vocês. Eu trouxe uma apresentação e gostaria de acrescentar, né, que o meu papel com a proteção de dados ele já vem de 20 anos, né, de trabalho na Europa, trabalhando sempre em dados pessoais, e aqui no Brasil eu sou consultora, então eu ajudo, né, empresas, órgãos públicos e governos, inclusive, a criarem as estruturas necessárias ou poderem implementar o desafio que é a proteção de dados. A gente vai ver rapidamente sobre esse tema, que é um tema já de uma certa idade europeia, né? Mas que aqui no Brasil é um tema novo ainda e que suscita muito interesse, justamente porque ele precisa, né, de uma reestruturação das organizações onde ele é implementado. E daí o meu papel como consultora, eu venho ajudar, eu sou o que a gente chama de uma Privacy by Design Expert, né? Então eu sou também engenheira como os doutores, sou engenheira mecatrônica com especialidade em ciências da vida, onde criei robôs, né, para a área da ciência médica. Então a gente vê que é necessário ter um perfil de saber estruturar processos, não? Da gente poder estruturar informação. Também sou advogada, também sou economista, vocês viram que tem um vasto currículo aí, que foi um casamento perfeito para a questão da proteção de dados, que é, né, acima de tudo, uma disciplina totalmente interdisciplinar, né? Ela não se faz sozinha. Então eu me permito aqui dividir, compartilhar com os doutores, eu vou ver se eu faço direitinhos aqui, com os doutores para a gente poder compartilhar
um minuto só para eu achar o meu slide e eu já faço com aqui uma janela. Maravilha. Acho que agora já vai. Se alguém puder só me confirmar que está tudo ok Está abrindo. com a apresentação, porque aí eu perco um pouco a visão da tela de vocês, né? Mas enfim, eu vou falar um pouco sobre esse panorama mundial e comparativo com o Brasil da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o meu currículo já foi muito bem apresentado e me coloco à disposição para estar aí podendo ajudar a implementação e principalmente como trazer, né, as instruções tão teóricas e toda essa diversidade para o nosso campo concreto, né, dentro das minhas consultorias. Então, quem precisar, fique à vontade depois para entrar em contato comigo. O objetivo dessa apresentação é apresentar o panorama mundial da proteção de dados, trazer a proteção de dados no âmbito das tecnologias, principalmente do Big Data, a gente vai falar rapidamente sobre isso, e a lei de proteção de dados no Brasil, né, com as tecnologias. Então, o que é essa proteção de dados pessoais, né? Eu gosto muito, parece um pouco básico falar disso, mas é muito importante no sentido que a proteção de dados, ela é, acima de tudo, do dado pessoal, né? Então, a gente precisa entender que essa lei não veio cuidar de dados de uma forma genérica, ela veio cuidar de dados específicos. E quais são esses dados específicos que ela cuida? E esses dados que ela cuida, e é aí que para a gente está o grande desafio, né, são dos dados pessoais. E aí o pessoal me pergunta, André, mas o que é dado pessoal, né? Eu peço desculpa para os que já entendem bem essa definição, mas ela é fundamental, né, que a gente tenha esse critério muito claro para que a gente possa, então, estar trazendo isso para uma implementação. O que acontece com os dados pessoais? Os dados pessoais é todo tipo de dado, né, que vai estar identificando ou que identifica uma pessoa. Então, se eu estou identificando uma pessoa, ou se eu posso, através dele, identificar, isso significa um ou dois dados, cruzamento de um ou dois dados, né? A gente sabe bem aí na área da tecnologia como isso se faz, nós estamos diante de um dado pessoal. Então, tem uma lista exaustiva, né, do que seriam esses dados pessoais? Não, não tem uma lista exaustiva. E por que não tem? Porque eu posso dizer para os doutores, nome, CPF, RG, IP, e trazer vários dados. O problema é que do cruzamento também pode nascer dados pessoais, e eu preciso estar apto também de trabalhar em bases de dados, e dentro delas, né, e dentro das tecnologias, poder também classificar como dado pessoal do cruzamento possível da informação. Então, a gente vê que um dado, a gente sabe que não quer dizer muita coisa, mas dado trabalhado, dado, né, processado, dado tratado, pode gerar informação, gera conhecimento, isso hoje tem muito valor, e é por isso daí que temos essa grande proteção vindo de leis, justamente para limitar o uso daquilo que pode identificar as pessoas. E por quê? Porque esses dados que identificam ou podem identificar as pessoas são atrelados à nossa personalidade. E agora ganharam, né, um ranking novo de direito fundamental da proteção de dados. Estão escritas na nossa Carta Magna, na nossa Carta Constitucional. Isso significa o quê? Significa que são dados que podem, né, se processados por terceiros, trazer grandes prejuízos para a nossa personalidade como ser humano. E também significa que esses dados pessoais, né, atrelados à minha personalidade, são meus, são dos titulares dos dados. Eu, vocês, todos nós, não daquele que trata a informação. Então, o que vem esse diferencial? O que fazem essas leis diversas aí da proteção de dados ao longo, né, da Europa, dos Estados Unidos e agora aqui do Brasil? Ela vem colocar um limite. Ela vem falar, você trata dados? Ok. Saiba que os dados pessoais que você trata não pertencem à tua base de dados, eles pertencem ao titular do dado, que é o ser humano. E esses dados, para serem tratados, ganham novas regras e precisam, né, ser cuidados. E a gente tem aí não apenas os dados pessoais, eu vou voltar só um minuto, os dados pessoais, mas a gente tem os dados pessoais, assim, qualificados, eu brinco, são os dados pessoais sensíveis. Por quê? Porque são dados que geram ainda mais prejuízo se tratados de forma incorreta às personalidades. Ele pode causar, sinceramente, né, grandes danos, né, para a personalidade humana. A gente tem como, por exemplo, de dados sensíveis, os dados de saúde, os dados genéticos, os dados biométricos, né?
e vários outros, como também questões atreladas às nossas convicções íntimas, como os dados sexuais, dados referentes à nossa vida sexual, à nossa vida política e outros, né? Então, a gente tem que ver que a importância da proteção de dados, né, é que ela está atrelada a esse novo direito que protege a nossa personalidade do tratamento. E como que nasceu tudo isso? Então, a gente tem desde lá na Europa, né, quando se iniciam, aumenta-se, né, as TICs, a gente tem ali toda aquela central, né, onde o processamento passa a ser muito mais automatizado e a gente consegue transformar dados em informações de uma forma muito mais rápida. A gente já teve a OCDE, que se coloca em defesa dos dados pessoais e começa a trazer um limite. Então, ela vem ali inicialmente com uma orientação, né? Ela trouxe ali os princípios da OCDE, tanto que hoje, para que os países possam ser membros da OCDE, é necessário o respeito e terem leis que cuidem dos dados pessoais. E ela percebe isso em razão do desenvolvimento tecnológico, ela coloca ali os principais princípios, e esse ela monta um framework, né, relativo à proteção de dados pessoais, que passa a vigir na Europa via uma diretiva é algo que os países podem adotar, mas não tem força obrigatória, juntamente com outras diretivas de privacidade. Então, a gente tem diretivas exclusivas para dados pessoais e tem uma diretiva exclusiva para a privacidade, porque elas se complementam, mas não são a mesma coisa. Isso é muito importante a gente ter essa distinção, né? Quando a gente fala de privacidade, não é sinônimo de proteção de dados. Proteção de dados é um complemento, faz parte, né? Mas são coisas distintas, tem regras distintas e finalidades também, e acesso, né? E amplitude distinta, principalmente no mundo jurídico, isso é muito importante entender, né? E a gente acaba abutindo ali em grandes discussões para tentar unificar a Europa no tratamento do dado pessoal, chegando ali em 2016 com o que a gente chama GDPR, General Data Protection Resolution. E lá ela já entra na Europa, dessa vez, com uma força obrigatória para todos os países membros da Comunidade Europeia. Então, a gente vem de algumas instruções, depois a gente vem de uma diretiva e chega, enfim, num regulamento, obrigando todos os países europeus a tratarem o dado da mesma forma e com as mesmas sanções, né? Os mesmos critérios de sanção, que é o que faz e que, de uma certa forma, obriga na sua onda, né, ao Brasil de ter também uma lei geral de proteção de dados. E essa lei, quando ela entra para o Brasil, né, ela traz alguns conceitos muito importantes, que é, a primeira coisa, o accountability, né, que é a responsabilização, a prestação de contas da informação referente ao dado pessoal. Outro ponto é a transparência e a disponibilização ao acesso do titular. Eu tenho que ser transparente com o titular do dado. Por quê? De novo, eu estou processando dados, eu disponho de dados nas minhas bases que não me pertencem. Eles não pertencem às bases, eles pertencem ao titular. Então, eu tenho que ser transparente, eu tenho que poder prestar contas, né? Traz o que a gente chama da privacidade por design, a minha grande especialidade, que é o quê? Criar modelos, processos e sistemas adaptados à proteção de dados. Isso é muito importante, né? Principalmente para as novas tecnologias que já precisam ser concebidas, já saírem de fábricas. É um dos quesitos que eu sempre trabalhei. Eu trabalhei muito tempo com a Toyota, não? Então, a gente, quando estava concebendo tanto os robôs como outros tipos de tecnologias, a gente já tinha que se preocupar o que seria feito dos dados pessoais antes mesmo de lançar o protótipo aí no dia a dia. Então, tem essa necessidade muito, muito grande, né, da gente deixar a proteção de dados como parte do próprio desenvolvimento de sistemas, processos e produtos. É muito importante isso. Os agentes do tratamento, né? Então, quem é o titular de dados, quem é o controlador, quem é o operador desses dados. Operador aqui no significado e no sinônimo de processador, tá, pessoal? A gente teve uma grande perda, né, nesse debate do processador, porque o Brasil, infelizmente, usou a palavra operador, né, do processor em inglês. Então, veio aí com uma dificuldade de alguns entendimentos conceituais, mas agora já clarificou. Então, a gente tem aí, nesse operador da lei brasileira, o processador de dados, né, que normalmente são os terceiros contratados pelo controlador, que é aquele que trata o dado, né, que tem autonomia financeira e autonomia jurídica do controlador, mas trata em nome do controlador. Então, a gente tem as nuvens, por exemplo, as empresas de tecnologia que prestam algum tipo de serviço, né,
para poder fazer o tratamento dos dados. E a gente tem uma nova figura, que também foi minha profissão há muito tempo, que é o Data Protection Officer, o encarregado de dados aqui no Brasil, que obriga, né, ter essa figura, por quê? Porque alguém tem que prestar contas do tratamento desses dados daqui para frente na empresa, alguém tem que poder supervisionar e restabelecer os novos processos e os novos sistemas, e alguém tem que depois reorganizar tudo isso, né, dentro dessa nova conjuntura, e criou-se então o encarregado, que é essa figura híbrida que faz, né, eu brinco assim que ele é um pouco, ele fica um pouco entre o céu e o inferno, porque ele é um contato com o titular do dado e é um contato tanto com o controlador como com a autoridade de proteção de dados e o gerenciamento interno da instituição, né. E aí a gente vem para as tecnologias, né, os riscos, né, do tratamento de dados no Big Data. Eu trouxe alguns pontos, porque a gente tem um pouco o tempo bem curto, né, e não dá para estender muito, mas os riscos desse tratamento, o que seria tratar o Big Data, não, tratar o dado pessoal pelo Big Data. O Big Data é uma tecnologia como várias outras tecnologias, né? E quando a gente está falando desse tratamento, os riscos no agrupamento e na classificação. Por quê? Porque eu consigo realmente, no momento que eu estou utilizando essa tecnologia, de não cruzar os dados ou de não trazer identificação dependendo da minha utilização. Então, sim, tem um risco grande na questão do agrupamento, tem um risco grande de gerar dados pessoais de classificações ou de agrupamentos, mas também, né, em muitas questões da gente não poder um pouco controlar o próprio processo do tratamento dessa informação dentro dessa tecnologia, né? A outro risco muito grande que se dá é da transferência. Então, eu tratei os meus dados, agora eu estou fazendo uma transferência desses dados para uma instituição, outra, que não a minha, né? Será que ali não corre o risco de ter algum dado pessoal que não está na forma legal, né? Ou que sofreu, de alguma forma, o uso dessa tecnologia? Isso também é muito importante da gente observar, né? E o outro ponto, que é a questão da perda das informações. E por que a perda das informações? Lembra que eu falei para vocês, né? O titular agora ganha direitos com relação aos seus dados pessoais, e um deles é a prestação de contas. O titular tem o direito de saber o que foi feito, o que foi trabalhado com o seu dado pessoal em todo o tempo que esse dado esteve à disposição de uma organização. E quando eu chego e falo de perda de informação, eu estou trazendo o que justamente aqui? Eu estou dizendo que em alguns partes do tratamento por Big Data pode cortar uma parte desse histórico, né? Pode, de alguma forma, impossibilitar esse acesso. E isso tem que ser considerado dentro dos riscos quando a gente está fazendo o tratamento por Big Data. Ah, André, significa que você está falando que a gente está coibindo o uso do Big Data, né, do Big Data para algum tipo de processamento em razão dos dados pessoais? Não, mas todos os riscos têm que ser levantados, cuidados e avaliados, né, e principalmente sabendo que nós temos que daqui para frente prestar contas. Então, realmente, algum tipo de tratamento a gente vai poder, às vezes, dizer que, olha, aqui a gente não vai usar essa tecnologia, porque o risco é muito alto de uma violação ao novo direito da proteção de dados fundamental. Então, sempre vai ficar essa decisão que vai necessitar ser feita, né? E eu sei que a gente está falando de Big Data, mas eu queria estender, aproveitando que eu estou aqui na Casa da Engenharia, e isso me dá muito prazer, né, de estar conversando com os colegas e trazer para cá algumas outras tecnologias que também trazem riscos, não? Como é o caso do machine learning. Então, as pessoas me falam, André, mas, poxa, então eu tenho risco? Tem também, né? Então, o que acontece quando eu estou usando o machine learning, né? O aprendizado da máquina, então a máquina está ali e está voltada. Então, lá no Big Data, a gente tem ali a tecnologia usada em favor do processamento, né? Então, a gente aumentou a velocidade, aumentou a quantidade, aumentou a qualidade, aumentou, né? 5, 8, 10, 8 vezes, às vezes, a gente encontra ali para o Big Data. Aqui a gente já está falando mais de outro tipo de risco, principalmente na questão do uso do algoritmo. Por quê? Por mais que eu tome cuidado na versão inicial de um algoritmo, o machine learning pode sim, né, trazer algum tipo de criptarização, formação de profiling, ou algum outro tipo de uso onde eu perco esse controle inicial feito, né? Eu não posso depois dizer com certeza, né, que aquele algoritmo
responde, ele ainda obedece às regras iniciais, em alguns casos, do uso dos dados pessoais. E aí eu posso cair, como aconteceu já em alguns casos europeus, em problemas, por exemplo, de discriminação, em problemas de redução de direitos, enfim, de forma indireta via algoritmo. E isso traz muito prejuízo para a personalidade, traz muito prejuízo para o indivíduo, que sofre um dano, e que esse dano tem que ser reparado, ele vai ter que ser, de alguma forma, reparado, mesmo que eu não tenha culpa, entre aspas, no uso da tecnologia, mas a tecnologia gerou isso, né? Então, a gente tem que ser sempre muito atento no uso do machine learning para a proteção desses direitos, né? Os riscos da inteligência artificial como um todo, eles estão ali? Estão, né? Então, só para fazer esse panorama aos doutores, não vou usar tecnologias, ao contrário, a gente só usa tecnologias de mais em mais, né? Eu trabalho com tecnologia desde que eu me formei e a gente só faz em aprimorar as tecnologias daqui para frente. Mas a gente tem que entender que a base, né, eu brinco assim, muita matéria-prima do uso das tecnologias, que são os dados, ele agora tem uma limitação com relação ao dado pessoal. Então, no próprio desenvolvimento da tecnologia, e isso as leis gerais de proteção de dados têm deixado claro, a gente vai é necessário considerar e colocar de forma alternativa o uso do dado pessoal. O dado pessoal não é mais algo genérico que entra para o tratamento de dados, como vinha sendo feito até então. Então, a tecnologia pode evoluir? Sim, mas tendo no Privacy by Design a sua meta, e tendo nisso, né, claro, de que dados pessoais requerem tratamentos diferenciados. Então, a gente vai precisar respeitar para não violar direitos, né? E como que é feita essa segurança? Como que a gente vai estar colocando tudo isso? A gente vem ali, então, com a segurança da informação, que é um parceiro muito grande da proteção de dados, um pouco desconhecido, né? Eu brinco que eu dei aula aí 20 anos, e meus alunos e meus amigos, todos, né, sempre chamaram a atenção: "Professora, olha, é muito pouca gente na segurança", né? Sim, é muito pouca gente, né? Porque a gente tem 2 tipos de pessoas que gostam muito de segurança da informação, ou os hackers de chapéu brinco, né? Mas ambos têm um perfil muito específico, né? São pessoas extremamente inteligentes, são pessoas fora da curva que trabalham com essa área realmente bem, são pessoas que têm então ele tem que ser um hacker modificado para o bem, quase, né, para trabalhar na segurança da informação. E isso não é um perfil que se acha em qualquer lugar, em qualquer sala. Tem muita gente com muita predisposição a ser hacker, trabalhar com segurança, mas ele tem as limitações que a própria ciência da computação impõe, né? Porque realmente é uma área, eu acho que uma das áreas, para quem é aí engenheiro da computação sabe melhor que eu até, eu sou engenheira mecatrônica, né, eu tenho especialidade em software, em programação de software, mas eu não sou engenheira da computação, sou engenheira mecatrônica. Então, para os engenheiros, eles sabem melhor do que eu, que o quão difícil é a área da segurança, no sentido que e o quão pouco nós temos de mão de obra disponível nessa área também. Então é muito difícil, mas é a única forma do dado pessoal prevalecer nessa andança, né? A governança de dados é o outro pilar. Então, o primeiro pilar, nós temos aí a segurança da informação através de todas as proteções possíveis, e também a governança de dados, né, dos dados pessoais em particular, que vem agora principalmente através da reestruturação de processos, né. E aí a gente vai precisar trazer esse artefato para uma implementação correta desses recursos e dessas novas tecnologias dentro das nossas empresas, dentro das nossas organizações e instituições, né. E aí vem a LGPD, que vai trazer isso, né? Só que ela traz um agravante, além dela estabelecer essa necessidade de que tenha essa implementação respeitando os dados pessoais, ela traz sanções, né? O que fica muito mais difícil. Então, houve um reconhecimento de um novo direito ao titular do dado e uma nova lei, né, que diz como os dados pessoais têm que ser tratados, né, e que estabelece sanções para o seu não cumprimento, e sanções realmente altas, pessoal. A gente está sendo privilegiado aí do fato que a LGPD ainda está com uma agência de proteção de dados que está se reestruturando, então eles ainda não estão aplicando sanções assim tanto quanto na Europa, né?
mas que já está se estruturando para isso, né? E a gente vai ver que daqui para frente, para tratar dado pessoal, segundo os critérios legais, e por isso eu trouxe ali o artigo 6 para aqueles que tiverem mais interesse depois na parte jurídica, né, na parte legal, dá uma olhada, a gente tem o consentimento, né? E o consentimento é, com as novas leis gerais de proteção de dados e um novo direito ao dado pessoal, tem que ficar claro que eu só posso tratar dado pessoal de terceiro, que não seja o meu próprio, né, em qualquer organização, instituição, governo, pouco importa, aonde for, se eu tiver uma autorização legal ou o consentimento do titular. Quem é o titular? O dono do dado. Eu, você e todo mundo. Então, eu, para tratar dado pessoal daqui para frente, preciso ter uma finalidade de tratamento e, para isso, eu preciso ter o consentimento do titular ou, né, uma base legal para exercer esse tratamento. Eu não posso mais dispor de dado pessoal na minha base ou em qualquer tipo de tratamento sem uma base legal ou consentimento do titular. E quais são esses novos direitos, né, que acompanham aí o novo direito à proteção de dados? Direito de confirmação de um tratamento existente, acesso aos dados, correção aos dados, eliminação desses dados e desse tratamento, né? A revogação de um consentimento dado, reclamação com relação ao uso desses dados, fazer uma oposição, mesmo em caso de tratamento com base legal, então, mesmo em caso que a lei autorize, o titular ainda pode se opor, demonstrando que ele está sofrendo algum tipo de dano à sua personalidade. Então, vocês veem que aumenta muito, e eu tenho que estar preparado para fazer a prova dentro de que eu estou realmente tratando dado com consentimento, eu estou realmente tratando como a lei exige, porque senão terão punições e sanções altas, né? E a punição e sanção vem das multas, mas também vem do próprio titular, que passa a ter direito à indenização. Então, é duplamente sancionatório. E realmente pode, né, não brinco, como já aconteceu vários casos na Europa, falir uma empresa, né? Então, isso a gente tem que ter essa essa instrumentalidade bem clara, né, de que a gente não está brincando aqui. Se a gente pega aí alguns casos, né, de indenização de titulares que vão judicialmente exigir direitos e, de outro lado, a própria a multa vinda, as multas administrativas, a gente pode sim ter sérios problemas para a administração, né? Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente tem a implementação de tecnologias e metodologias de governança de dados, para quê? Para poder trabalhar com dado dentro da nossa instituição, dado pessoal dentro da nossa instituição daqui para frente, né? E, em alguns casos, antes mesmo de poder trabalhar com esses dados, a gente precisa realizar relatórios de impacto de proteção de dados para saber se a gente pode realmente correr aquele risco, né? Então, principalmente em caso de novas tecnologias de monitoramento, de uso de dados sensíveis em grande quantidade, de criação de profiling, né? Muitas vezes precisamente a gente precisa realizar um relatório de impacto e observar se a gente vai realmente correr o risco ou se a gente tem que fazer algum tipo de mitigação ou mesmo mudar os planos da instituição, né? E aí entra essa questão, toda nova tecnologia tem que ser observada, porque agora nós respondemos, como controladores de dados, pelo uso das tecnologias que trazemos para dentro das nossas instituições. Temos que estabelecer as boas práticas e os usos, né? A informação aos terceiros também é muito importante. E para isso a gente trabalha com critérios, né, de privacy by design, que permite a gente adequar os nossos processos atuais àquilo que é exigido. Readequar o que eu acho que é muito mais, às vezes, muito mais complexo, que são readequar também, além dos processos, os sistemas, né? E toda a nossa interatividade e também na forma da migração dessa informação para terceiros. Então, a gente precisa estar aí trabalhando com privacy by design para constituir essas metodologias, né, e tecnologias de proteção de dados. E quais são as mais importantes que também vão ter que fazer parte do nosso dia a dia? A gente precisa aprender dentro dos nossos sistemas a anonimizar informações, ou seja, são informações que uma vez o dado pessoal passa por esse processo de anonimização, a gente não consegue mais transformá-lo em dado pessoal. Acontece que, tecnicamente, também aqui a gente tem um desafio, né? Porque justamente técnicas de Big Data permitem muitas vezes a reversão de uma anonimização ou a computação quântica. Então, falar em uma anonimização 100% segura não existe,
né, a gente sempre sabe que vai ter um risco residual no uso. A outra técnica que a gente precisa lidar é com a pseudonimização. Aqui o dado pessoal ele fica apenas escondido, e dentro da pseudonimização a gente tem que ter isso o tempo todo, né? Quando a gente vai publicar informações de dados pessoais, por exemplo, em websites, vai colocar isso à mostra aí, do grande público, ou vai passar por uma transferência de dados, os dados pessoais têm que estar sempre no formato de pseudonimização e descrito dentro dos processos de que se tratam de dados com acesso limitado. Então, definição de acessos e dados pseudonimizados é importantíssimo, né? E a criptografia, vocês sabem melhor que eu também, doutores, que trabalhar com criptografia não é fácil. E quando a gente trabalha com criptografia, a gente precisa readequar sistemas e processos, né? E aí também é um outro desafio das organizações. Mais que isso, a gente tem ainda a questão das pessoas que precisam estar integradas nesse processo através de boas práticas e de muita formação, porque todos nós tratamos dados pessoais em algum momento nas atividades que desempenhamos, então nós precisamos saber de alguma forma como tratar o dado do terceiro, para isso ter as boas práticas implementadas e principalmente o nosso corpo de profissionais formado, né? Quando eu falo formado, principalmente na área técnica, é imprescindível ter pessoas especializadas no tratamento dos dados pessoais dentro da organização. E para isso, nada melhor do que ter a formação. Eu acho que da minha parte, eu deixo aqui para quem quiser entrar em contato comigo ainda o meu QR Code,